Caros alunos, esse aqui é o bloco 3 do capítulo 9. E a gente tinha parado, né, a gente tinha parado na última aula aqui. Né, a gente tinha falado sobre essas coisas aqui, né, e a gente tinha terminado aqui, né. A variabilidade é primeiramente dividida entre efeitos genéticos e ambientais, né. E a gente tinha falado de que, então, a variação fenotípica é genética mais ambiental. E, eh, genética vai ser igual a os efeitos que são passados adiante, os aditivos, e os que são restritos àquele genótipo em particular, os dominantes, tá? Então, na verdade, eh, esse fato que a variância de uma característica está dividida entre efeitos genéticos e ambientais é interessante, né? Porque para a evolução, o interessante é a variância aditiva que é passada adiante. A variância de dominância, ela é restrita ao genótipo, né? Então, da variação genética, a mais interessante é a variância aditiva, que é essa que é passada adiante, tá bom? Então, quando você aplica, quando você estuda um indivíduo, você vê o desvio dele da média. Esse desvio fenotípico, ele vai ser a somatória dos efeitos, né? Das diferenças da média, né? Que tem todas essas partes, ambientais e genéticas. As genéticas são as aditivas, que são passadas adiante, e os efeitos de genótipo, as dominâncias, que são restritas ao indivíduo, né? E essa, então, a resposta de uma seleção, então você tem uma população na geração 1 e você seleciona esses indivíduos e você vai estar aplicando um padrão de seleção S. Mas o que vai ser passado adiante é a variação genética aditiva. E aí a resposta vai ser proporcional a isso. E aí a gente deu esse exemplo, né, das várias plantas, a gente falou sobre seleção artificial, e a gente acabou aqui, ó. Parentes possuem genótipos semelhantes, produzindo uma correlação entre parentes, tá? E aí a gente viu que aí você tem fator de seleção aqui embaixo, então se lembrar o gráfico anterior, né? E aqui você vai ter a resposta, né? A resposta, na verdade, ela é proporcional à parte da variação genética que é aditiva e que é passada adiante, tá? Então, por isso que o, né, o Galton estava errado, não existe regressão para a média. E, na verdade, você tem é, uma parte que é de variação genética aditiva, e isso aí é passado adiante, isso aí provoca a resposta à seleção. E claro, se você ficar fazendo seleção, 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 você vai estar obtendo resposta. Agora, eventualmente, você não tem mais variação genética, e se você está aplicando uma seleção muito forte, você não permite ocorrer recombinação. Os recombinantes vão ser intermediários. Então, para você continuar obtendo a resposta, frequentemente você tem que parar a seleção. Tá? Bom, a herdabilidade é a proporção da variância fenotípica que é aditiva, tá bom? Então, como a gente pode estimar h ao quadrado, né, de que é a herdabilidade? Bom, vendo a correlação entre os valores dos pais e dos filhos, né, então a gente pega os pais, né, e a gente, né, a gente plota versus os filhos, aí a gente pega esses pontinhos, e aí a gente tenta reduzir, né, você faz você tenta diminuir, né, esse desvio padrão para você obter uma reta. E essa reta aí, o grau, a inclinação da reta, vai te dizer quão correlacionado a esses eventos são, tá? Então, o que pode acontecer? O, a média dos pais prediz a média dos filhos, porque é 100% genético, tá? Então, isso aí você vai ter uma inclinação de 45 graus. Depois, a média dos pais não prediz de jeito nenhum a média dos filhos.
Porque um pai pode ter filhos grandes ou pequenos, né? Quer dizer, dois pais podem ter filhos grandes ou pequenos, mesmo se eles sejam grandes ou pequenos, tá bom? Então isso aí faz com que os pontos produzam uma reta. E aí, essa reta indica que não existe variação, existe variação, né? Porque os pais produzem filhos de vários tamanhos, né? Mas essa variação, ela não é genética aditiva, né? Ela não está sendo passada adiante. Então, ela deve ser fenotípica, né? Ou no máximo são efeitos de dominância, né? Mas sem, né, variação genética mínima, tá? Então, você tem esses dois extremos. E aí você tem a maioria das coisas. A maioria das coisas, você tem uma coisa intermediária entre correlação absoluta e nenhuma correlação. E aí isso aí permite você calcular uma estimativa da herdabilidade. Quanto mais achatada, menos herdabilidade tem aquela característica. Quanto maior, mas só até o 45 graus, aí você vai ter uma herdabilidade da característica, né? Agora veja, linhagens que se você fica, aqui é o peso da semente, né? E aqui é a média do peso da semente no parental, né? E aqui então, essas aqui, a média é 0,35 gramas, né? A média dessa aqui é 0,40. A média dessa é 0,50. A outra é 0,60 e a outra é 0,65. Veja, um, o, o que sugere esse gráfico aqui é que enquanto que você tem, ó, o É, não importa o peso das sementes das linhagens, então aqui é a parental e aqui é a média dos filhotes, né? Então, esse aqui está variando 0,75, esse aqui está variando 65 a 75. A média é quase constante. Então, não existe nenhuma herdabilidade. Todas essas linhagens, cada uma delas está produzindo esse gráfico aqui, ó, uma reta. Então, você tem essa variação aqui e produz uma reta. Não existe variação genética, né? Isso aí não está sendo herdável, né? Então, isso aí é um bom exemplo, né? Esse aqui é um trabalho de Johansen, que a gente já viu antes, que é um dos pioneiros da genética quantitativa, né? E da genética no geral, né? E ele mostra de que se você tem uma linhagem de plantas que está sendo autofertilizada durante muito tempo, ela fica homozigota para todos os anelas, e aí a variação das sementes não é herdada, porque ela não é genética, tá bom? Então, se vocês não entenderam o gráfico, olhem ele de novo e leiam ele sobre isso. Então, isso aí já dá um jeito fácil de você checar para ver se uma linhagem ainda tem variação genética. Então, uma coisa que você pode fazer é você pega a altura dos pais, por exemplo, ou o peso dos pais, ou o que seja que você vai controlar, e você vê casais pequenos e casais grandes, e você vê a distribuição dos filhotes. Se o tamanho dos filhotes, ele dos pais pequenos, é menor do que o dos pais grandes, isso aí sugere que, se você usar todos os pontos, vai produzir uma linha que tenha herdabilidade. Agora, se os dois variarem para produzir uma reta, e a variância não, não vai ser grande. Então, você pode testar a herdabilidade de uma característica. Nesse caso, você pegou uma população que tinha plantas de diferentes tamanhos. As duas menores e as duas maiores foram cruzadas entre si, e aí você vê se tem sustentabilidade. Se plantas grandes produzem filhotes grandes e plantas pequenas produzem filhotes pequenos, tem herdabilidade. Se plantas grandes produzem filhotes grandes, quer dizer, plantinhas grandes e pequenas na segunda geração, e vice-versa, então não existe herdabilidade. Por isso que a gente fez aquele teste lá naquele caramujo, do Caribe, para ver se ele tinha herdabilidade, né? E o que, que a gente descobriu? Que ele tem, mas não muito, né? Então, você sugere que ainda existe variação genética dentro desse, pois o opérculo grande produz filhotes com opérculo
grande e eu pego o pequeno pelos filhotes que eu pego o pequeno, mas a diferença está pouca, sugerindo de que eh, essa reta inclinada, né, está começando a ficar achatada, tá bom? É um jeito rápido de você checar. Então, isso aí, vocês vão usar uma ferramenta que você pode usar para preservar a espécie, tá bom? Então, por quê? Porque se você tem uns bichos em cativeiro, você pode checar para ver se os grandes estão produzindo filhotes grandes ou não. Mas esse aqui é um famoso estudo, né? Você tem que seleção artificial de uma característica alta é da habilidade drosófila. Então aqui você tem os pelos abdominais, que na verdade são mecanorreceptores das moscas, né? Quando você tenta bater nelas, você cria uma onda de vento, e aí elas detectam essa onda de vento e elas fazem um flip e normalmente conseguem fugir, tá? E aí o que eles fizeram? Eles pegavam as mosquinhas, cruzavam elas e depois matavam as que tinham poucos pelos, né? Na geração seguinte, né? Você matava as que tinham pouco pelos e depois você cruzava as cabeludas, né? Uma coisa que é interessante é que elas saíram de tendo 10 pelos abdominais para terem 50 pelos abdominais. Ou seja, elas ficaram moscas visivelmente peludas, né? É, e é interessante porque depois que você para com a seleção, o número de pelos caiu para por volta de 30. Esse experimento foi repetido 3 vezes, tá? Então vocês têm 3 vezes. E 3 vezes eles conseguem pelos entre 40 a quase 50, né? E durante as 3 vezes que você relaxa a seleção foi relaxada, o número de pelos cai para 30, sugerindo que um grande número de pelos não é adaptativo. Mas depois continua alto, né, em relação ao original, né? 3 vezes a 4 vezes maior do que o original, tá bom? Agora, é interessante que num desses, uma mutação no cromossomo 2 e outra mutação no cromossomo 2 e 3, e aí, visto por inversão, cara, são associados a muitos dos pulos. Então, veja, nesse caso aí, houve mutação, não foi só recombinação, houve mutação. E essa mutação foi responsável por isso. Claro que populações drosófilas, você pode ter um nome e número deles. Isso aí aumenta a chance de ter alguma mutação dentro daquele grupo. Então, trocas na morfologia dos cromossomos permitiram, é, né, permitiram isso aí. Agora, essas trocas na morfologia dos cromossomos 2 e 3 podem estar associadas à recombinação. Então, veja, a recombinação é super importante para juntar genes que aí, juntos, como tem um efeito ainda mais forte, tá bom? Agora, um outro experimento de longa data, isso é a figura 9.7, é com milho. Em 1896, eles começaram a criar duas linhagens de milho, que normalmente milho tem 5% do peso é óleo. Uma linhagem, eles começaram a tirar o óleo da linhagem. E ela se extinguiu depois de 85 anos. 87 gerações, né? Só que a geração de muito óleo, ela eles conseguiram aumentar a quantidade de óleo da semente para até 20%, tá bom? Isso aí sugere que populações têm enorme variabilidade genética. Elas sustentam seleção por muitas gerações, 90 gerações, né? Então, surgindo que linhagens naturais têm muita heterozigosidade, você permite muita recombinação, permite aguentar, dar fôlego para aguentar a seleção natural durante muitas gerações. Se você ficar homozigoto para todos os genes, aí a única evolução que vai ocorrer é quando ocorre alguma mutação, tá bom? Bom, aqui a gente vê, ó, linhagem superior e linhagem inferior é da habilidade de conteúdo de óleo. 0,32, 0,5, 0,33, veja, a da habilidade foi caindo. Então, conforme você fica nelas, você, você acaba tendo menos heredabilidade. Então, existe perda de heredabilidade porque os genes aditivos que tinham feito aumento de frequência e até entrar em homozigose, né? Aí deixa de mudar, tá bom? Então,
um grande problema da seleção é de que a seleção eventualmente leva a, é uma força erosiva, destrói genes. E aí a população fica homogênea e aí a evolução para. Então tem a regra de Haldane, né? Evolução é proporcional à variação genética presente naquela população naquele momento. Então, você tem que ter diversidade genética para você evoluir. Se você não tem, então isso é um dos princípios sagrados da conservação. Você tem que manter variabilidade genética nas populações para elas poderem evoluir para novos desafios. Novos desafios são novas doenças, que nem o coronavírus. Os novos desafios podem ser mudança climática, que nem a gente está mudando o clima. Os novos desafios podem ser um novo competidor, pode ser um novo recurso que você tem que aprender a digerir, porque você não consegue digerir mais. E, né, com mudanças genéticas, talvez você consiga. Então, esses muitos fatores de seleção fazem com que populações que têm diversidade genética conseguem evoluir e se adaptar. As populações que perderam a variabilidade genética, elas perdem a capacidade de se adaptar a novos desafios. Então, você manter populações grandes é essencial para você permitir que elas mantenham a variabilidade genética e consigam resistir a todos os desafios que vêm com conviver com seres humanos e o mundo que a gente está mudando, o clima, os poluentes, as espécies invasoras, as novas doenças que a gente está introduzindo, tá? Bom, aqui é uma tabela de andabilidade de várias características em vários organismos, né? Aqui é gado, leite, andabilidade 0,35. Boa, boa. Porcos, número de filhotes na ninhada, 0,05. Andabilidade muito baixa. Parece que já produz. Então, já foram selecionados para ter muitos filhotes e hoje em dia não tem nenhuma herdabilidade. Agora, galinhas. Peso do corpo, 0,50. Ó, bastante. Se você aplica seleção artificial, você tem resposta. Ratos, comprimento do rabo, bem herdável. Quantidade da ninhada, menos herdável, tá bom? Não tão ruim quanto porcos, mas seres humanos. Altura, herdabilidade 0,65, bem alta. O jeito que as suas impressões digitais, né? Você conta quantas, né? Quantas sulcos que tem na sua impressão digital, pessoas com muito têm filhos com muito, a herdabilidade é extremamente alta, 0,92, e vice-versa, né? Pessoas com pouco têm pouco. Então essa herdabilidade é extremamente grande. Esquizofrenia, 0,70. Pressão, 0,60. Tudo isso é herdabilidade alta, tá? E QI. QI tem uma herdabilidade de 0,5, tá bom? Isso é muito interessante, porque metade é meio ambiente, metade são os pais que você tem, né? Então, claro que uma das coisas que tem acontecido ultimamente é o efeito Flynn. Conforme o tempo passa, o QI aumenta. Isso aí tem sido observado pelos psicólogos, né? Aqueles que fazem testes desde 1910, 1920, sei lá. E eles perceberam que os testes têm que ficar difíceis, e difíceis, cada vez mais difíceis, para você manter o QI médio em volta de 100, tá bom? Por quê? Porque as pessoas estão ficando mais inteligentes conforme o tempo vai passando. Ou seja, tem acesso a mais comida, tem acesso a melhores médicos, tem acesso a vitaminas, tem acesso às melhores escolas. E quando você bota tudo junto, a tendência é o QI da população como um todo melhorar por causa do meio ambiente, tá bom? Não existe resposta do meio ambiente. Tanto que se você tirar uma pessoa de um lugar e botar em outro, talvez o acesso a melhores escolas, melhores professores, você tirou uma criança de Zimbábue, né? Ela vivia num acampamento, né, de refugiados, né? Não tinha acesso à escola, não tinha acesso a nada. Aí é levado para a Suécia, onde tem as melhores escolas do mundo, né? QI imediatamente vai subir, né? Então, lembre-se que essa herdabilidade é medida naquele ambiente. Se você muda drasticamente o ambiente, você pode mudar drasticamente a característica, tá bom?
E herdabilidade não significa que as coisas estão no gesso, né. Mas se você pegar, por exemplo, entre ciganos, né, ciganos, usam anéis e, né, como é que é mesmo? Earrings, como é que é mesmo? É, anéis e os negócios na orelha e assim por diante, né. E o que que acontece? Isso é altamente herdável. Agora, sociedades que é proibido você usar isso, também é altamente herdável, porque você herda não só a genética, só que a cultura que você participa, tá bom? Então, se você vê a herdabilidade de um disco de madeira entre os botucudo, que são tribo indígena, todos eles têm uma herdabilidade extremamente alta. Aí você compara com outras tribos e a herdabilidade é baixa, porque elas não têm o costume de botar. Então, quando você nasce numa tribo, você adquire os costumes da tribo, né. Então, o fato que você pode demonstrar que existe herdabilidade numa característica, não significa muita coisa. Você pode virar e falar: "Ah, o uso de vestidos aparentemente é uma característica ligada ao cromossomo X", né. Mas não, é um costume, é um costume. E, na verdade, homens podem usar vestidos ou pelo menos saias, né. Inclusive tem tribos que fazem isso, né. Tem os escoceses usam kilt, que é uma saia, né. Então, no fundo, você pode virar e falar: "Não, que o kilt é uma característica que é ligada ao Y, né, e que todos os homens escoceses das áreas altas da Escócia usam kilts, né, então já é genético, já é herdado, né". Mas não, o costume está sendo herdado. Então, às vezes, você está herdando um ambiente, né, um nicho, e ocorre a herança do nicho, né. Então veja, o fato que tem herdabilidade não significa que aquela característica seja genética, né. Então você tem que investigar, né. Mas é uma coisa interessante, porque se você vê herdabilidade, aí você pode propor uma herdabilidade daquele ambiente, daquelas circunstâncias, ou herdabilidade genética, aí você pode investigar, né. Drosófila, a gente viu que os pelos no abdômen é da habilidade alta. Tamanho do corpo é da habilidade alta, 0,40 é alto, né, mas não tão alto. Produção de ovos também, parece que é uma coisa que já foi maximizada. Tem a da habilidade, mas não é muito. Fecundidade desse Bibolium castanho, que é um besouro, né, 0,36, é herdável. O peso da pupa é bem herdável, metade é genético, metade é ambiental, né. Aí, ó, essas 2 linhagens desse Erythemora affinis, tolerância à temperatura, numa linhagem é alta, na outra linhagem é baixa. Então, na verdade, depende muito. Algumas características de uma população são altamente herdáveis, outras não têm mais variação genética. E aqui um passarinho, o medium groundfinch. O peso altamente herdável, o tamanho da asa altamente herdável, o bico 0,65 também é altamente herdável, tá? Agora, nesse passarinho aqui, o song sparrow, né? O pardal canório, ele um peso é pouquíssimo herdável. Veja, aqui é 0,91, esse aqui é quase nada, 0,038. A asa tem uma herdabilidade baixa, o comprimento do bico tem, uma herdabilidade metade da anterior. Então, algumas características é uma coisa que esse outro passarinho, flycatcher, né, o papa-moscas, né, de colar. Sucesso reprodutivo, 0,21. Quantidade do ovos, 0,35. Asa com velocidade 0,47. E ó, número de filhotes no veado vermelho não é dável. Depende do meio ambiente, não é genético, tá bom? Então veja, se você faz um sumário e tudo, aqui são dados de 11.020 estimativas de herdabilidade, hum, tipo essa tabela aqui, foi resumida em 1977 por Zorro. Depois todo mundo ficou, eh, né, repetindo, né, Mussolini Huff, 1987, né? Herdabilidade média da história da vida é 2,62. Fisiologia é 0,33. Comportamento é 0,3. E morfologia é 0,461. Veja, coisas anatômicas, elas têm uma herdabilidade maior do que coisas da fisiologia e do comportamento, que dependem em parte do meio ambiente. A história da vida significa,
quantos filhotes você produz, quando você nasce, quanto tempo você demora para o desmame, quanto tempo você demora para começar a se reproduzir, quanto tempo você demora para produzindo filhotes, quanto tempo você vive. Todas essas características de história de vida, elas têm uma herdabilidade bem menor do que fisiologia, comportamento e morfologia. Aparentemente, a história da vida depende muito da quantidade de comida que você come, assim por diante. Então, tem uma influência muito grande no meio ambiente. Mais do que a morfologia. A morfologia é, se você tem aquela característica anatômica, ela nasce, tá bom? Então, depende do meio ambiente, mas é mais, tem uma influência mais forte. Bom, então, esses aqui são os dados de herdabilidade, né? Agora, nessa questão, né, nesse ponto 9.8 do capítulo, a força da seleção natural foi estimada em muitos estudos em populações naturais. Então, a primeira população que ele estuda é do Geospisa fortis. E veja, a herdabilidade do peso, do comprimento da asa, do tamanho do tarso, do comprimento do bico, da altura do bico, da largura do bico, a herdabilidade foi alta, 76 para 77. Em 81 e 82 teve um bom ano. E aí a herdabilidade foi menor porque não existia seleção para isso, né? Então, então, continuar, se você tem um bico grande, é uma pequena vantagem, mas não muito comparada com um período da estiagem. E, finalmente, C. Após o El Niño de 1973 e 84, os tintiões com bicos menores sobreviveram melhor. Ao contrário, sabe por quê? Porque choveu tanto que morreu um monte de cactos. Os cactos produziram larvas de mosca, e aí os de bico fino conseguiam pegar as larvas muito mais fácil. Teve um boom, então os bicos finos foram selecionados a favor. Então veja, a evolução às vezes seleciona para um lado, às vezes para o outro, né? Se tem uma mudança climática consistente, aí a seleção vai consistentemente selecionar naquela direção. Mas se fica variando, às vezes é bom ter bico grande, às vezes é bom ter bico fino, aí as populações respondem, mas é uma dança que ele vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá e nunca vai para nenhum lugar, tá bom? Então é interessante isso. Com mudança climática consistente ao longo do tempo, pode levar a uma resposta evolutiva consistente ao longo do tempo. Bom, a força da seleção natural ela foi estimada em muitos estudos sobre populações naturais. E veja, às vezes era negativa por uma característica, às vezes era positiva. Então, em 63 estudos, observando 62 espécies, a gente produziu uma variação grande de seleção natural, tá? Então, isso aí foi usado, né, a gente tinha uma seleção natural, né, a partir de valores como a habilidade e assim por diante, tá? Bom, agora aqui é as relações entre o genótipo e o fenótipo podem não ser lineares, produzindo as respostas extraordinárias para a seleção. Então aqui você tem as principais veias da drosófila e o comprimento relativo na quarta veia foi medido, né? Então, aqui ó, primeiro 9.11, eles pegaram essa asa aqui da drosófila, eles mediram duas das veias principais e dividiram entre si, né? E veja, o comprimento relativo da quarta veia foi medido pela razão L5 para L3. A seleção natural para o comprimento relativo da quarta veia. As séries à esquerda são para 9 gerações de fêmeas, com 10 gerações de machos à direita. Cada gráfico possui como linha verde uma distribuição da frequência para a população lecionada. Em ambos, machos e fêmeas, a distribuição bimodal aparece nos comprimentos de veias de cerca de 60 para 80. Então aqui elas tinham a mesma distribuição, né? A mesma distribuição. Mas ao longo do tempo, você produz uma população bimodal. Então, é muito interessante isso, porque você aplica a seleção artificial e você obtém uma resposta, mas ela é tudo ou nada, né? Ou tem por volta de menos de 50, ou tem por mais de 60. Então, essa seleção produz, de repente, tum!
produz de repente, tum, duas coisas. Então, o Charlot, né, fez uma seleção disruptiva e, de repente, ele obteve uma resposta grande. Então, ele virou e falou, ó, que é a relação entre genótipo e fenótipo. Então, aqui você tem o fenótipo e aqui você tem o genótipo. Se a relação é linear, mudança genética implica em mudança morfológica. Agora, se a relação é canalizada, é, mudança genotípica implica em pouca mudança fenotípica, tá bom? Então, ou seja, mudança genética, então a população é canalizada, ela sempre produz aquela característica independente da genética. E aqui não, né? Aqui pequenas mudanças genéticas podem atingir um limiar da porta, por exemplo. Então, ou você está dentro da sala ou você está fora da sala. Limiar da luz, né? Você aperta a luz, ligou. Você aperta, desligou. A luz não vai ficando fraquinha, ela muda dramaticamente. Então, essa resposta de limiar é muito interessante porque você pode produzir fenótipos alternativos com pequenas mudanças genéticas, ligando ou não um caminho do desenvolvimento, né? Então, talvez essa resposta que foi bimodal forte é resultado de algum gene que é ligado ou desligado, ou seja, pequenas mudanças genéticas levam a fenótipos alternativos, tá? Isso é super interessante, né? E aí eles fizeram um modelo, substância indutora de veias e aqui as distribuições fenotípicas, né? E quando a substância indutora de veia aumenta, você pode ter uma resposta abrupta aqui, tá? Tuft. E então esse aí é um modelo, né? Dando a relação entre genótipo e fenótipo, a quarta veia da asa drosófila, né? Segundo o experimento de Charlot, né? O genótipo produz uma quantidade de substância indutora de veia. O fenótipo, o comprimento da veia, está assimilado na parte de cima. 6 diferentes distribuições de frequência de populações são apresentadas. Então, basicamente, o que o gráfico está fazendo é ele está mostrando a relação entre o genótipo e o fenótipo, e entre as distribuições de frequências genotípicas e fenotípicas de uma população. E você vai ter um efeito de limiar. O fenótipo, na razão expressa na faixa de 60 a 80, se equipara ao salto com o limiar na relação genótipo-fenótipo. Uma distribuição de frequência fenotípica bimodal aparece nesse ponto. Então, né, se você tem uma resposta assim, a substância, seja suficiente para induzir uma nova mudança, né, de desenvolvimento, aí ao invés de seguir um caminho, segue outro, então você vai ter uma resposta tudo ou nada, e você aí produz uma. Então, fenótipos alternativos são interessantes porque permitem as espécies produzem, por exemplo, o mesmo genoma pode produzir uma guerreira, uma operária ou uma rainha nas formigas, ou no cupim, ou nas abelhas, nas vespas e assim por diante. Então, fenótipos alternativos são interessantes porque você pode ter castas num grupo de insetos, né? E isso aí pode ser disparado por lineares, né? Então, uma substância vai aumentando e, de repente, você produz um fenótipo alternativo, né? Bom, a seleção estabilizadora reduz a variabilidade genética de uma característica, tá? A gente viu isso também, né? Então, aqui você tem a herdabilidade de características, né? Então isso aí é uma coisa, né? O que é herdabilidade de características? Veja, morfologia, comportamento. Morfologia, veja, varia. A herdabilidade pode ir de 0 até 8. História da vida, de 0 até 4. Fisiologia, de 0,1 até 1. Comportamento, de 0,05 até 4. Então, veja, a herdabilidade da história de vida é menor do que comportamento e fisiologia. E da morfologia parece ser a mais herdável de todas, né? Então, isso aí é um resumo dessa tabelinha aqui, né? Essa tabela aqui é isso aqui, tá? Ups, passamos reto, né? Então, é isso aqui, né? Então, as habilidades características. Só que, é, agora,
Então, no fundo, esse comentário aqui, essa estabilizadora reduz a variabilidade genética de uma característica, é, ela tem mais a ver com aquele outro gráfico do Nielsen, né? Então, se você seleciona para uma linhagem durante muito tempo, você reduz a variabilidade genética, tá? Bom, características em populações naturais sujeitas à seleção estabilizadora apresentam variabilidade genética. Em, Então, enquanto que você. Então, isso aí é a seção anterior, né? A seleção estabilizadora reduz a variabilidade genética de uma característica, mas na natureza, frequentemente, você continua. Então, a figura 9.14 mostra algumas variabilidades, né? E basicamente o que diz, é, ela sugere que valores fenotípicos de herdabilidade estão na faixa de 20 a 50%. Então, a herdabilidade é encontrada em muitas espécies, tentilhões, galápagos e assim por diante. Então, se selecionar o seu direcionado estabilizador elimina a variabilidade genética, por que toda essa variabilidade existe? Até agora, a gente tem estado num terreno que a gente conhece direitinho por causa de todos os experimentos que a gente faz de seleção artificial nos animais e nas plantas. É, mas aí a gente fica com uma curiosidade. O que mantém a variabilidade genética? Então, é um problema científico pouco conhecido. Quem sabe vocês vão descobrir por quê. A gente não sabe por que existe uma variabilidade genética tanta durante tanto tempo. Acho que eu vou fechar esse bloco. E aí a gente grava o próximo e último bloco, o bloco 4 no próximo, tá bom? Então, a gente chegou aqui, né? Então, deixa eu me despedir de vocês, né? Tem um pegação. Então, tchau. Próximo bloco é o bloco 4.